trás de cada diagnóstico existe uma mãe que precisou se reinventar. Essas mulheres enfrentam desafios diários, não por escolha, mas por amor. O Café da Tarde está no ar. Hoje vamos falar sobre mães atípicas, amor, luta e inclusão. E para esse bate-papo eu recebo aqui a Laísa Martins, que é presidente da Associação Espaço Autista, e a psicóloga Cássia Borges. Muito boa tarde, meninas, sejam bem-vindas. Eu já começo conversando com você, a Cássia. Quando a gente fala, de mães atípicas, do que exatamente estamos falando? Boa tarde. Olha, nós estamos falando de uma mãe que tem que correr dobrado, né? A maternidade já é em si muito desafiadora. A gente está num mês onde a gente é muito lembrada, né? E um mês que tem sido direcionado para mim, enquanto psicóloga, falar muito sobre essa questão da maternidade. E a maternidade, em geral, principalmente na nossa geração, de mulheres que, na sua grande maioria, precisam sair de casa e que tem 3, 4, 5 jornadas, a maternidade traz uma sobrecarga muito grande. E a mãe atípica, ela tem uma série de outras questões para lidar que aumentam ainda mais essa sobrecarga, né? Então, quando a gente fala da maternidade atípica, a gente fala de uma mãe que muitas vezes vai estar mais fragilizada, mais cansada e que tem que lidar com ainda mais desafios do que a maternidade já propõe para todas nós. Verdade. Laísa, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. E aí eu quero saber de você, ainda existe, desconhecimento sobre essas condições, porque a gente fala de maternidade atípica, a gente fala de autismo, síndrome de Down, TDAH, que por sinal algumas vezes tem até sido um pouco banalizado, o TDAH, qualquer coisa, porque eu tenho TDAH. E não é algo assim tão simples, existe um tratamento, um acompanhamento. Então, assim, eu queria saber de você, como presidente que está muito envolvida nessa situação, nesse meio, ainda existe muito desconhecimento sobre esse assunto? Sim, infelizmente temos um nível significativo de desinformação. Tivemos um grande avanço nos últimos anos, isso é muito notório, mas a gente sabe que essa desinformação não acompanha os níveis hoje que a gente traz isso para debate, que traz isso para a comunidade, nos níveis de conscientização, Então isso traz um conhecimento muito superficial sobre as deficiências, sobre os transtornos, o que acaba trazendo um conhecimento assim raso, enquanto sociedade, para as pessoas com deficiência e as suas particularidades, porque a gente está falando aí de uma imensidão de perfis. A gente tem o transtorno do espectro autista, que já traz essa diversidade dentro do espectro, que traz essa variedade de perfis e que a sociedade ainda não está preparada, Acaba ali igualando, a gente está preso a estigmas, esbarra muito no capacitismo estrutural, tudo isso que vem trazendo a níveis de desinformação. Entendi. E assim, quais são as maiores dificuldades que essas mães enfrentam hoje? Hoje, a gente tem todas as demandas, como a doutora falou, em relação a uma maternidade comum, E a gente tem as demandas de uma pessoa com deficiência sem suporte, Então, a gente está falando aí da dificuldade e as barreiras do dia a dia, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência, e que traz para essa mãe essas necessidades de buscar essas garantias de direito para o seu filho. Então a gente está trazendo aí algo que deveria ser trago pelo Estado, mas a gente está jogando em cima de uma mãe, como a doutora falou, fragilizada, sobrecarregada estruturalmente, e a gente tem um Estado que não mantém, e a gente tem uma rotina muito pesada, disfarçada claramente nos dias de hoje.
né? Então a gente tem aí muitas dificuldades diárias. Eu poderia aqui elaborar. Passar o resto do programa falando, né? Falando, né? Em diferentes áreas do indivíduo, da vida do indivíduo. É porque tem o autismo, tem a síndrome de Down, tem a pessoa com deficiência visual, tem a questão do TDAH, tem várias, né, mães atípicas aí. E na síndrome de Down também ainda tem as pessoas com surdez, com autismo também, não é? Então, assim, foi que nem uma vez eu conversando com a Cleide. No próprio Down, você também descobre outras situações, né, que a pessoa também tem, não é só a síndrome de Down em si. A mesma coisa também pode ser com o autista, né, com o TDAH também, com a pessoa com deficiência visual. Então, é uma sobrecarga realmente que são direitos que já deveriam estar ali garantidos, disponibilizados para poder aquela mãe e essa pessoa com deficiência ter essa oportunidade de usar, mas infelizmente tem que ir lutar para que possa exercer, né, possa usufruir do seu direito, que acaba sendo até um absurdo. E aí, a Cássia, eu te pergunto o seguinte, assim, uma afirmação, né, na verdade, esse diagnóstico da condição como autista, como TDAH, né, com a síndrome de Down, como a gente falou, ela muda completamente a vida de uma mãe, né? Sim, muda e é um processo, né, Paula? Porque, por exemplo, estando na escola, eu sempre oriento professores, colaboradores de que nós não somos clínica, nós não damos diagnóstico, nós não estamos ali num processo de avaliação nesse sentido. Nós somos aqueles que vamos alertar famílias sobre condições e comportamentos disfuncionais para que essa família busque, né, essa avaliação. E a gente encontra, mesmo nas famílias que se antecipam e já nos procuram, né? Muitas famílias hoje já me pedem, Cássia, eu queria que você observasse, eu vejo esse comportamento que me chama a atenção. Mesmo nessas famílias que se antecipam, quando enfim esse diagnóstico é fechado, existe esse choque inicial, né? Que é o choque da frustração, do luto do filho idealizado, porque quando a gente descobre que está grávida, a gente já idealiza essa criança, né? Já imagina, já sonha. A imaginar quem vai ser essa pessoa, os grandes desafios da maternidade no geral, né? Eu tenho dito muito para mães, a gente precisa alinhar as nossas expectativas e a gente precisa não jogar tantas expectativas em cima dos filhos, mas quando esse diagnóstico, enfim, chega, você vai precisar lidar com toda essa necessidade de adaptação. Ao longo desse processo, é legal porque você vê aquilo que era uma dúvida, que era um questionamento do porquê que essa criança, do porquê que esse comportamento, agora você de fato sabe o que está acontecendo e aí você tem como também buscar estratégias. Daí a gente esbarra na questão da necessidade de políticas públicas mais efetivas e claras, né? Porque não basta só que eu saiba que essa criança precisa de determinado suporte, mas eu preciso oferecer para ela isso. Mas vai exigir uma adaptação muito grande, tanto psicologicamente dessa família, de entender essa criança, de entender essa condição e de alinhar essas expectativas, quanto uma adaptação concreta, real, do dia a dia, de você oferecer para essa criança aquilo que ela vai precisar. E nesse processo, assim, quais são os sentimentos mais comuns? Eu acredito que o luto, Paula, o luto dessa idealização é o principal baque. A gente vê, por exemplo, um processo de negação de início em muitas famílias, de continuar exigindo muitas vezes dessa criança que essa criança apresente determinados comportamentos e competências que a gente já entende que não vai conseguir, ou pelo menos não naquele momento, porque eu acredito muito no suporte. A gente vê a diferença nas crianças que têm acesso a todas as terapias que precisam ter. O alinhamento da família é muito importante. Isso é muito importante também de se dizer, porque ainda que eu dê para essa criança todo o suporte
técnico se tenha de todo tipo de terapia, que se essa família não está alinhada também, aí fica muito difícil que essa evolução aconteça. Mas quando tudo se alinha, as crianças, elas são incríveis, né? Então, elas têm uma capacidade também de adaptação. Muitas condições nos permitem ter grandes avanços. Mas eu acredito que o primeiro impacto é esse impacto desse luto. Daquilo que eu começo a compreender como mãe, que talvez eu não vá viver. Perfeito. O luto, eu acho que seguido da aceitação, né? Sim. Aceitar o processo para poder haver um desenvolvimento, né? Sim. Laísa, e você? O que é que você mais ouve dessas mães? Olha, eu acho que hoje a exaustão ganha, né? A gente fala de uma rotina muito sem pausa, né? Cheia de expectativas também do suporte que a gente traz para esse filho. E eu sempre bato no ponto que é a falta de suporte, né? Porque a gente sabe a diferença de ter um filho com deficiência em casa que hoje tem autonomia conquistada a partir das terapias, como a doutora falou, a partir de uma comunicação entre as terapias, entre a escola, entre a família, né? E hoje a maior dificuldade das mães é aceitar isso, de como será que um dia ela falte, ou de como acontece na sua ausência, de quanto o filho está ali preparado, porque a gente sabe que não é a mesma coisa, a gente não está falando somente de um cuidado, a gente está falando de uma necessidade específica de buscar todos os dias que a pessoa com deficiência, a gente traz para o autismo, que tem os não verbal, que tem nível 3 de suporte, que tem altas demandas, né? Então, hoje, a exaustão das mães é o que mais a gente vê. Perfeito. Assim, a gente já falou de capacitismo no começo, mas assim, o preconceito, ele ainda é muito forte, né? O que é o capacitismo, ainda é muito presente na nossa realidade hoje? Sim. A gente ainda consegue assistir esse preconceito velado que a gente fala, né? Seja através de um julgamento, de um comentário. Hoje, uma brincadeira sem graça. Exatamente, né? A gente tem também as dificuldades dentro do ambiente escolar, como o bullying, que é feito, acontece a partir da desinformação, sim, né? A gente tem julgamentos nos supermercados, nas filas de bancos. Então, tudo isso traz para um capacitismo estrutural, né? Que traz para algo estigma já que tem para a pessoa com deficiência, a falta de expectativa de vida desse indivíduo. Então, hoje, apesar de ter muita informação, a gente ainda tem um paradoxo com a aceitação, compreensão e respeito na sociedade. Perfeito. A Cássia, a Laís acabou de falar que um dos pontos é a exaustão, né, dessa maternidade atípica. A maternidade em si, ela já é exaustiva, né? Agora a atípica acaba tendo aí um pouco mais. Agora, assim, existe uma sobrecarga emocional maior nessa mãe atípica ou não? Com toda certeza. Isso que a Laísa falou, imagina esse sofrimento. Eu sempre digo, né, para as pessoas mais próximas a mim, que antes dos meus filhos nascerem eu não tinha medo da morte. Eu sempre pensava assim, vamos viver a vida, bora aproveitar, viver na sua plenitude, mas se a morte chegar, sim, chegou. Eu lembro exatamente dessa cena, quando eu olhei para o Estevão na maternidade e eu pensei, não posso morrer. Não posso morrer, não tem férias, não tem feriado. E esse encargo aqui é eterno aqui. Aí você imagina o que é o sofrimento psíquico de uma mãe atípica que vê um filho sem autonomia, que vê um filho numa condição mais grave. Imaginar o que vai acontecer se eu não estiver. Essa história que até se romantiza muito da maternidade, eu já ouvi tantas vezes as pessoas dizerem assim, mãe não pode adoecer. Como assim? Como assim a gente adoece? Mas e aí, o que acontece quando a mãe atípica adoece? Né? Essa mãe que precisa estar ali e que tem essa demanda tão grande, e você imagina esse sofrimento de pensar, se eu falto, quem vai fazer o que eu faço?
porque falta essa rede de apoio tantas vezes. Tantas mães encaram essa carreira sozinha, né? Então, o que vai acontecer se eu não estiver? Esse é um sofrimento muito grande da mãe. Perfeito, eu acredito nisso também. Laísa, há uma dúvida, né? Assim, a inclusão, que a gente ouve muito falar, a gente tem ouvido cada vez mais falar de inclusão, Sim. né? Inclusive tem tido caminhadas, né, em várias cidades do estado, nos interiores também, em Belém. Mas assim, a inclusão, ela tem acontecido de verdade ou ela ainda é muito superficial? Ela ainda é superficial e ela é muito fragmentada ainda, né? Então, eu sempre falo que a gente tem as normativas, os direitos, né? Mas qual que é a maior dificuldade? Trazer isso para a prática. Trazer para quem precisa, né? Então, essa inclusão, por exemplo, hoje eu tenho garantido em lei o acesso à escola, né? A permanência, mas e a participação? Né? E o profissional de apoio escolar, que às vezes há uma dificuldade de conseguir. Então, ali, a gente já traz essa dificuldade, né, para o cotidiano, e isso esbarra e faz com que essa inclusão não aconteça na sua totalidade, né? Em nenhum espaço, seja na educação, seja na saúde, seja na assistência. Mas, infelizmente, o que falta hoje é essa efetivação, porque em normativas a gente tem essas garantias, né, da inclusão. E o que é que tu acha que falta para poder a gente, de fato, colocar isso em prática? Trazer as políticas públicas para a ponta, né? Trazer para quem precisa. A gente fala muito da integração entre saúde, assistência e educação, né? A gente fala de políticas públicas, a gente sempre utiliza nos nossos discursos em relação à palestra ou qualquer reunião, a gente fala sobre garantias. Porque eu preciso garantir o que a gente já tem em lei. Eu preciso garantir o acesso à permanência e a participação desse aluno na escola. Eu preciso trazer para essa família o suporte. Quando a gente fala da sobrecarga estrutural da mãe, uma mãe que tem suporte, ainda que seja em níveis de serviços, né, ofertados pelo Estado, a gente está trazendo garantia de bem-estar para essa mãe, né? Falo como experiência. Hoje eu tenho muito mais autonomia como Laísa, por ter um filho que tem um maior nível de autonomia dentro de casa. E isso eu consegui através das terapias, através dessa informação, dessa estrutura que ele pôde ter durante os primeiros 5 anos de vida. Perfeito. E onde estão as maiores falhas pela tua análise, pelo que você acompanha? Na escola, na sociedade ou na política, mesmo na política pública? A efetivação da política pública, ela afeta todas as áreas do indivíduo, né? O que eu sempre falo é que a escola acaba sendo o termômetro social, né? É o mais visível, é onde a gente tem maior acesso em relação aos nossos filhos, né? Mas é uma tríade, né? Existem vários outros fatores que não permitem essa inclusão de fato. Então, a gente vai ver na escola a falta do profissional de apoio, como eu já disse, porque é muito mais fácil. A ausência da adaptação do currículo escolar. Então, a gente tem aí inúmeros fatores. Por exemplo, eu tenho na saúde uma demora para um especialista. Vai acarretar lá dentro da escola. A desregulação, a falta de medicação. Esse trabalho é um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto. E não funciona, não acontece se de fato não for conjunto. E eu acredito que tem muito a ver com o que tu falaste lá no início. A desinformação. A gente ainda não tem informação suficiente. O discurso que a gente já tem de escrito, de construído, é muito bonito quando se fala de inclusão. Mas na prática, a gente ainda está bem distante de uma assistência efetiva para essa criança, né? Às vezes essa criança está dentro da escola, mas ela não está incluída. Ela está ali porque precisa estar, ela está ali porque é o que temos para fazer, mas não há de fato uma inclusão. A gente ainda nem conseguiu uma inclusão estrutural. As escolas não estão prontas. Não estão preparadas. Eu venho de um ambiente de escola particular e eu lembro que ano passado a gente tem um público muito grande de crianças atípicas. E eu lembro que ano passado, na época dos jogos, as crianças levaram buzina. Era um barulho terrível para nós. Imagina para o autista. E eu tive essa experiência de um aluno nosso do convênio
Ele saiu correndo desesperado. E aí eu Sim. tive que ir até a direção e dizer, olha, a gente não pode ter esse tipo de barulho aqui. É incômodo pra gente. Você imagina para quem tem uma sensibilidade auditiva, e nós temos muitas crianças nessa condição, né? Então você percebe que a informação ainda é muito rasa. Sim. E como tu falaste, isso é perfeito. A escola é um termômetro até entre eles. A gente Sim. vê que eles ainda não compreendem. As crianças, os adolescentes, é um assunto que já é muito comum na escola há muito tempo, mas a gente vê que ainda é num nível muito raso dessa informação. O que traz pouca empatia dentro dos núcleos ali deles, de compreender as diferenças. E esse é um diálogo que a gente tem tido mais na escola, mas que a gente ainda precisa aprofundar demais. E às vezes a gente esbarra muito na questão de ser uma adaptação estrutural, né? E aí a gente deixa de lado a sensibilidade auditiva, luzes, uma sala super lotada, então acaba que a escola vira vitrine da falta de inclusão. Verdade. Né? É tipo esbarra entre o que é previsto e o que é executado. Né? Porque eu falo muito. Na teoria está descrito e é lindo. Né? A gente consegue fazer inclusão na teoria, mas na prática não há essa efetividade. A Cássia, a gente fala muito do acompanhamento para a pessoa com deficiência, mas a gente tem falado muito aqui dessa mãe exausta, cansada, exausta emocionalmente também, né? Como é que fica essa mãe? Ela não precisa também desse acompanhamento para até manter a sua saúde mental ali em dias? Precisa muito. Eu tenho aconselhado todas as mães, eu tenho dito para todas as mães, façam terapia. Até porque o nosso processo de adoecimento, ele alcança os nossos filhos. Sim. Muito rapidamente. Uma mãe adoecida, ela vai adoecer também essa criança. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Uns dias atrás eu vi uma cena, uma moça na academia com um bebê. E aí fui ler os comentários que eu fiquei curiosa, porque saber o que as pessoas achavam daquilo. E vi uma pessoa comentando, né, que muita gente ali estava dizendo, tá vendo? Não há desculpa, você pode fazer. Mas aí uma pessoa muito lúcida colocou lá embaixo assim, e cadê a rede de apoio que deveria estar com essa criança para que essa mãe pudesse fazer um exercício físico? Exato. Quando eu penso numa mãe atípica, eu penso, quem vai ficar com essa criança para essa mãe ir à terapia? Já é difícil que ela tenha acesso à terapia, mas ainda tem esse desafio de e quem vai ficar com essa criança para que ela vá? Mas imagina só, lidar com tudo isso, com essa sobrecarga física mesmo, concreta, de você precisar estar ali para alguém o tempo todo nesse cuidado tão específico. Ela estava falando e eu pensei assim, a gente pensa, por exemplo, no autismo. Gente, a gente vai ter crianças tão diversas dentro só do autismo. Sim. A gente vai ter uma criança que precisa de pouco suporte, a gente vai ter uma criança que precisa de muito suporte, a gente vai ter uma criança que na questão da aprendizagem ela é super ok, mas na socialização, na sensibilidade, na desregulação emocional ela tem muita dificuldade. É outro desafio da mãe atípica. A mãe atípica precisa entender a condição do seu filho. São tantas exigências, imagina só, essa mãe precisa respirar, se cuidar da própria saúde. Isso, tá falando só do autismo, porque também na síndrome de Down também tem essas condições. Sim. Que tem o Down com autismo, Sim. com surdez, com cegueira. Então, a cada Esse momento... leque é muito grande, né? A cada momento pode ser desenvolvendo algo. Eu conversando com a Cleide, que é da Associação da Síndrome de Down, ela estava me explicando que a filha dela tem Down, nasceu com Down, ok. Depois ela descobriu a condição com surdez. E depois ela descobriu o autismo. Sim. Então, sempre tem uma descoberta, sempre tem algo novo, não só no desenvolvimento, mas até mesmo na condição que aquela pessoa acaba tendo, né? Sim. Então, não é só o autismo, então, são várias situações. Sim. Exatamente. E aí, Laísa, eu quero agora falar contigo. O que essas mães mais precisam hoje? A gente acabou de falar de rede de apoio, né?
Sim. E que essa rede de apoio na maternidade, a gente já precisa mais na maternidade atípica, né? Mas assim, o que essas mães atípicas mais precisam hoje seriam... Tu consegue me definir né, digamos assim, seria um apoio emocional, um apoio financeiro ou um apoio social, por exemplo? Que elas mais precisam hoje? Eu acredito que o suporte. O suporte é para os filhos, né? Porque eu sempre imagino que a partir do momento que a gente traz essas terapias, traz esse serviço, o acesso ao serviço, a gente está falando de fila de SUS demorada, né? O que vai adoecendo essas mães aos poucos. Então, não dá para a gente falar só de resolver lá na ponta, a gente tem que tratar aqui no início. Então, eu preciso garantir que essa mãe consiga ter uma vida independente das condições do seu filho, né? A gente assiste que muitas têm o abandono do trabalho, né, da carreira, algumas abdicam de vida social. Então, garantir que ela tenha só a rede de apoio não é o suficiente para evitar que essa mãe adoeça daqui a um tempo, né? Hoje eu fico muito feliz que a associação tenha esse olhar muito atento para essas mães. No último sábado a gente teve um momento, a gente sempre garante que tenha esses momentos, seja de escuta, seja uma roda de conversa com uma psicóloga, seja um momento de bem-estar e de cuidado para essas mães. E aí a gente fala da dificuldade, né? Porque ainda que a gente ofereça esse serviço, metade das mães não vão conseguir ir, porque não vão ter a rede de apoio para deixar o seu filho com alguém. Às vezes o que a gente faz é também manter dentro do nosso evento um espaço para essa pessoa com deficiência, né? Para que ela consiga ainda assim levar e a gente ser essa rede de apoio lá. Então, às vezes acontece da associação ser essa rede de apoio, né? Porque inúmeras não tem, né? A gente está falando de dados que a gente tem de mães adoecidas, mães atípicas, a gente está falando de abandono pelo seu parceiro, né? E muitas das vezes, ainda estando dentro de um relacionamento, esse cuidado é integralmente só da mãe, né? Então a gente pensar só em resolver esse problema como terapia e rede de apoio, acho que a gente tem que pensar por a raiz do problema, garantir que ela tenha o início já com uma vida saudável. Perfeito. E o que é que você acha que precisa ainda mudar para que essas mães não precisem lutar tanto pelos seus direitos? É essa efetivação de políticas públicas, né? Como que tu acha que pode ser feita essa efetivação? Acesso a serviços básicos, né? Como terapia, como uma consulta com um especialista, que hoje demora-se meses até, né? De terapias que ainda não conseguem garantir se uma pessoa com deficiência precisar de terapia ocupacional, de fono, psicólogo, então acaba que isso fica escasso, não só uma realidade do nosso município, mas em geral, né? A gente fala da necessidade de campanhas de conscientização, formação continuada para os profissionais, trazer essa realidade, seja para os espaços, não só de serviços públicos, mas privados também, né? Trazer essas conscientizações para dentro dos supermercados, para os bancos e todos os ambientes em que essa pessoa com deficiência vai fazer parte e que deve fazer parte. Perfeito. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Amanhã é o Dia das Mães, né? Então a gente não poderia falar de outro tema. E mãe atípica, ela também representa muito, né, esse amor, essa luta, essa superação diária, porque ser mãe, como a gente falou desde o começo, já não é fácil. Mãe atípica, então, é uma superação diária, né? Obrigada pela participação de vocês nesse sábado. Nossa, eu que agradeço e assim, deixo um apelo, né, com essa última fala da Laísa. Como que a gente vai efetivar? Todos nós nos solidarizando e cobrando também isso. Eu te ouvia e lembrava de uma mãe atípica que um dia aos prantos disse na minha sala: a Cássia, nós não somos convidados para nenhuma festa de aniversário. Nós não temos amigos, nós não temos uma vida social porque as pessoas não querem estar no mesmo ambiente que nós, que as pessoas carregam esse preconceito de forma muito silenciosa. E aquilo cortou meu coração. Sim. E que a gente possa se solidarizar também com essas mães e também estar junto cobrando isso. Porque existe uma urgência. É para ontem que isso aconteça. É verdade. Eu também quero agradecer, né, o espaço. A gente sabe que é um tema muito sensível,
né, e muito necessário. Pegando o gancho da sua palavra, eu sempre gosto de pregar de que a conscientização é o contrário, né? A gente, enquanto família, a gente já sabe as vivências, mas a gente só vai conseguir essa conscientização quando a comunidade entender que ela é parte disso. Né? Que as pessoas que não têm familiares atípicos, que elas precisam saber o lugar delas enquanto inclusão. Né? Então, quero agradecer muito, quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Nos colocar à disposição das mães atípicas, porque a gente trabalha com acolhimento, com direcionamento, a gente trabalha tentando ser rede de apoio, tentando ser rede de informação e conscientização. Obrigada. Perfeito, obrigada também, meninas, pela participação de vocês. E é isso, já fica o apelo para nós, enquanto sociedade, né, abraçarmos, acolhermos, nos solidarizarmos e até dar um suporte para essa mãe, porque se você está numa fila não custa nada oferecer uma ajuda, você está no banco, no supermercado, qualquer canto que seja, nós somos mães. Nós já temos uma lida ali diária bem puxada, né? Imagina uma mãe atípica, como foi já colocado aqui. Então, que nós, enquanto sociedade, possamos também abraçar, acolher e fazer o nosso papel de inclusão e ensinar os nossos filhos também, que é super importante, a respeitar, a cuidar, a acolher, não discriminar, porque a discriminação ela começa dentro de casa, o preconceito também, com brincadeirinhas, né, com falas que as crianças vão ver e vão aprender. Então nós, enquanto pais e mães, somos exemplos do que falamos na frente dos nossos filhos. Então já fica esse apelo para todos nós. Muito obrigada. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. E já estamos de volta, é muito rápido o nosso intervalo, né? E agora o nosso quadro tão esperado, Pode Empreender. O tema de hoje é posicionamento estratégico. Um assunto essencial para marcas, empresas, profissionais que querem se destacar no mercado. E eu já recebo a nossa consultora empresarial, Leide de Paula. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Leide. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos vocês. É uma honra estar aqui mais uma vez. E eu já começo te perguntando, explica pra gente o que é posicionamento estratégico. Posicionamento estratégico, prestem bem atenção nesse termo, porque é uma forma que a empresa, a pessoa, a marca tem de se mostrar para o público-alvo. É uma forma que ele encontra de realmente alcançar a sua visão. Por exemplo, você que colocou uma empresa, agora está vendendo qualquer produto ou prestando serviço, você tem aquele sonho, aquela visão de se tornar referência no que faz, se tornar bom e ser percebido por isso. Então, quando você se posiciona, como você se mostra, como você se comunica, é um posicionamento estratégico, né? A estratégia de chegar até onde você quer, até onde você sonha. Entendi. Agora, por que muita gente ainda confunde o posicionamento estratégico com o posicionamento de marketing? Realmente porque assim, o marketing, quando a gente fala de marketing, pensando que marketing vende, marketing aquilo, marketing, sim, o marketing ele vem depois do posicionamento estratégico. Se eu, Leide de Paula, quero me posicionar como consultora empresarial, quero falar sobre esse tema, eu me posiciono como especialista de alguma coisa, depois eu vou usar toda essa questão no marketing para que essa informação chegue até meu público-alvo. Porque o posicionamento não é muito sobre o que você faz, só o que você faz, mas sim para quem você faz, quem vai te perceber, né? Então, as pessoas assim, eu tenho que me posicionar, eu vou fazer marketing. Beleza, mas quando tu for fazer o marketing, quando tu for divulgar a tua marca, como você vai se comunicar? O que realmente você vai mostrar, o que é que você quer que a pessoa perceba e te reconheça sempre que te ver novamente. Porque se você não sabe se posicionar como alguém que resolve algum problema, sempre que você for fazer um marketing, um vídeo, você vai estar fazendo de forma diferente. Então você fica se comunicando de várias formas e acaba confundindo a cabeça do público-alvo.
Quando, na verdade, você tem que ter uma percepção de uma linguagem única. Eu sou isso daqui e assumo, e é aqui que eu quero trabalhar, é isso que eu quero alcançar. Eu quero resolver tal problema. Então, quem tem um problema vai conseguir enxergar aquilo e querer aquela marca, aquela pessoa, aquele serviço. Sim. E assim, quais são os pilares, né, para um bom posicionamento? Assim, dentro da modelagem de negócios, Ana Paula, eu trabalho bastante isso. E quando a gente vai para uma empresa e pergunta para ele, a primeira coisa para se posicionar é saber para quem se posicionar, ou seja, o público-alvo, né? Com quem eu vou falar. Depois que eu sei com quem eu vou falar, qual é o meu público-alvo, eu tenho que saber qual é a proposta de valor que eu tenho para levar para esse público-alvo. Já tem 2 pontos aí. E ser realmente eu sou um diferencial. Por que que o meu público-alvo, que eu estou me comunicando, viria comprar comigo e não com o concorrente? Será que é o meu posicionamento? Será que realmente eu me direciono para ele? Então, são várias coisas que englobam isso, mas as 3 que eu trouxe, que seria saber para quem realmente você está se posicionando, preciso dessa referência, saber se realmente você gera valor para aquele público-alvo e se você realmente tem um diferencial. Né? E o diferencial, que é bom falar disso, não é simplesmente só o produto, é a forma de como você atende, a forma de como você se comunica. Por exemplo, uma pessoa entra numa loja, Ana Paula, até para atender no virtual, para comprar o mesmo produto em 10 lojas. Em uma loja, ela resolve o problema daquela pessoa. Mas, Leide, não é o mesmo produto? Não, mas o problema dela era ser bem atendida. Verdade. O problema dela era ter agilidade, ela ter alguém entender a dor dela e realmente ela levar o produto com a certeza de que era aquilo que ela queria. E esse ser bem atendida é um diferencial, porque eu vejo isso da seguinte forma. É uma obrigação nossa, né, enquanto prestador de serviço, você atender bem o seu cliente. Qualquer pessoa ali que ela tem essa obrigação no atendimento. Mas, infelizmente, não é assim. Isso não é assim. Tanto que quando você é bem atendido no local, isso vira um diferencial. Ah, vou naquela loja porque eu fui bem atendido. Eu vejo isso como uma obrigação, porque eu não vou sair da minha casa para ser mal atendido em canto nenhum. E ninguém vai fazer isso, né? E tu percebe que o posicionamento estratégico dentro do atendimento não é você ser amiguinho de um e de outro, não. Sim. É realmente o cliente chegar e ter o desejo dele, a dor dele resolvida. Em que mais eu posso lhe ajudar? Eu consigo lhe dar uma sugestão? Então, você direciona a venda para aquela pessoa. Isso também é uma forma de se posicionar. A forma de tratar também, Leide, esse diferencial, porque eu vejo assim, eu já cheguei em locais também onde o vendedor chega, ai amiga, isso aqui eu acho que isso é tão falso. Ai amiga, sei lá, uma blusa, por exemplo. Fui comprar uma blusa pro meu filho, eu falei, essa blusa aqui tem no tamanho 10, 12 anos? Ela, vou ver aqui, amiga. Aí eu olhei assim, amiga, ai gente, que falsidade. Tão falso. Lembrei daquela história da cobra, né? Amiga! Tipo isso. Eu acho que tem outras maneiras. Querida, eu vou já verificar pra você, né? Então, vai falar direto, não. Agora, se você chamar de amiga, eu acho uma forçação, sabe? Uma falsidade. Não acho legal. Isso daí é um posicionamento. A forma de como a loja se posiciona para atender. Quer dizer, que ela chama desse jeito para um ou para todos? Para todos. Entendeu? Era para todos os clientes. Então, a forma de se posicionar também acontece na comunicação. No atendimento, né? Leide, a gente falando de atendimento aqui, é possível eu ter um bom produto e ainda assim estar mal posicionado? Total, Ana Paula. Quantos produtos maravilhosos, quantos produtos incríveis, serviços incríveis não alavancam, não vão para cima, não se permanece no mercado por falta de posicionamento. Tem empresas que abrem um negócio muito bem sucedido, mas que não sabe para quem vender, quer vender para todo mundo, não se posicionou.
Não disse eu resolvo esse problema, não. Ele resolve todos os problemas. E quem resolve todos os problemas fica genérico. Sim. Entendeu? Fica genérico. Então, o se posicionar é importante para quando você... Tem muitos produtos ruins que se posicionam e estão no mercado. Tem produtos ruins que não se... Olha, eu vou trazer um exemplo que eu estava lendo. Uma empresa que se posicionou no mercado, que é a McDonald's. Mas aqui entre nós, tu já comeu aqueles lanches de esquina que é tão gostoso quanto? Ou até mais gostoso. Ou até né? mais gostoso? Olha aí, Eu acho que é mais maravilha esse exemplo. O que aconteceu é que a McDonald's ela estourou, ela é a maior pequena empresa do mundo. Sim. Uma das maiores pequenas empresas do mundo. E empresas que estão ali na esquina não conseguem. Posicionamento. Olha o padrão que se posicionou a McDonald's, né? No atendimento, no tempo, na gestão. Sim. Então, isso daí, tu percebe que um produto bom, se não se posiciona, não fica no mercado. E como é que alguém pode construir o seu posicionamento? Eu acredito que realmente é uma construção de posicionamento, a gente já falou anteriormente, né? Que é saber exatamente aonde quer chegar, né? E saber qual é o seu foco. Tem 3 pilares que eu sempre trabalho, que é missão, visão e valores, certo? Sim. A visão é onde você quer chegar, é como você quer ser percebido. A missão é fazer com que isso aconteça no dia a dia, se posicionando estrategicamente na entrega, no atendimento, né, na constância, como a gente fala assim, no pós-venda, né, no produto, não deixando faltar. Então, tu vai se posicionando como alguém que resolve um problema de forma rápida, ágil, que é o que a pessoa quer hoje em dia. Né? E a cultura, por exemplo, você tem uma cultura forte onde o cliente é valorizado. Então, nesses pilares aqui, a empresa ou a pessoa ou a marca vai começando a trabalhar um posicionamento forte e como é que eu posso dizer? E permanecendo no mercado. Então, assim, sem inventar roda, o básico bem feito, eu acredito que posiciona. Perfeito, também concordo. E assim, o posicionamento com o tempo, ele pode mudar? Deve. Sabia? Por Deve. quê? Bom, vem aqui comigo. De verdade, antes da pandemia, as empresas agiam do jeito que agem hoje? Entende? Então, ela tinha um posicionamento estratégico naquela época. Agora é outro posicionamento estratégico. As revoluções que vêm acontecendo, né, desde a revolução industrial, vem a revolução da internet, a revolução da IA, a revolução disso, a revolução... Então, tudo isso vai mudando o posicionamento. Hoje, uma empresa consegue te vender no óculos 3D. Sabia que tem empresas que tu tinha que ir até ela para comprar? Hoje, ela manda, eu vi isso de massa, ela manda um óculos 3D, onde você senta na sua casa e fica com o óculos ali sendo atendida. Então, olha como ela se posicionou. Top, verdade. E aí, tem gente no virtual lá que monta looks para você. E você aqui. Que top, muito Entende? prático. Ó, as lanchonetes antigamente enchia, lotava. Hoje, delivery. Eu mesma abri o restaurante no hotel. E quando eu percebi o restaurante bonito, você chegou Sim. aí lá, né? Eu digo, como assim, gente? Tá tão lindo e as pessoas estão... Mais de 70% das vendas delivery. E eu tive que me reposicionar. Exato. Estrategicamente, eu tive que organizar algumas coisas, fechar alguns departamentos, colocar... E detalhe, as vendas aumentaram. Olha aí. Eu não precisei ficar com o mesmo posicionamento estratégico que eu estava. Eu mudei e deu certo. Então, é necessário, sim. Acompanhar é sentir o momento, seria isso? Sentir o momento, É o atual mercado. cenário, o mercado. Isso. E detalhe, não ter medo de dar ré. Não ter medo da mudança. Não né, ter do medo novo. da mudança, porque assim... Mas foi tão custoso abrir um negócio e agora que eu percebi que funciona de outro jeito, o que é que eu faço? Digo, faça e faça rápido o que tiver de fazer.
Porque, lembra, é posicionamento estratégico. Se você manter um posicionamento que estrategicamente não está funcionando para você alcançar o resultado que você sonha, que estratégia é essa? Que não está te levando para onde você precisa ir, quer ir, deve ir. Eu sempre digo assim, é um dever das pequenas empresas se tornarem grandes empresas geradoras de riqueza. Então, se você permanece no posicionamento que não te leva, que não te conduz à tua visão, então você está fazendo o quê ali? Está com medo de quê? Olha, por exemplo, coisas simples. Antigamente era chopp de kisuke. Era. Depois desfruta. E agora tem o chopp Gourmet. Ah, querida. E detalhe, antes era o chopp no saquinho. Agora tem no saquinho, ainda coloca numa capa linda que parece um picolé. É. Olha o posicionamento dessa marca. Olha o posicionamento. Então, Led, isso pode acontecer com qualquer empresa? Pode, com qualquer empresa. Até com, por exemplo, tem uma pessoa que vende tacacá na esquina. Como é que eu posso, Led, me posicionar? Organiza teu carrinho. Eu falei uma vez assim, olha, você tem um tacacá aqui na esquina, você pode se posicionar diferente. Como? Se tu organizar o teu carrinho, colocar aqueles refrigerantes para vender pequenininho, aquelas águas, porque quem toma tacacá quer tomar uma água depois. É, um refrigerante. Mas aí sai caro, digo, você nem precisa pagar por isso. Pegue as grandes empresas da cidade, faça uma parceria, eles fazem o carrinho para você, coloca a marca deles lá e pronto, você se posicionou, a empresa se posicionou. São grandes Começa empresas. a trabalhar com delivery, né? Uma embalagem. Na embalagem. Dê para colocar o tacacá ali, você derramar, para você mandar entregar. Entendeu? Verdade. Então, olha o posicionamento acontecendo. O posicionamento, ele é sempre para te levar para outro nível. Se você se posiciona e sabe que isso não está te levando para outro nível, então o posicionamento estratégico é errado. É tiro no pé. Entendi. E quais são os erros mais comuns que você vê, Leide? O erro mais comum é ver alguém dando certo e se posicionar igual a esse alguém. É muito comum, porque quando eu faço um planejamento estratégico para me posicionar, eu sei quais são os meus pontos fortes, eu sei quais são os meus pontos fracos, Ana Paula. Agora, se eu só vejo alguém fazer e quero fazer igual, eu não sei quais são. Eu não sei como ele fez. É diferente, ele tem os pontos fortes dele para ele fazer aquele jeito. Ele tem os pontos fracos que talvez nos pontos fracos deles eu consiga fazer melhor e fazer o meu próprio posicionamento. Leide, mas eu vou fazer igual. Nunca é igual. O diferencial é único, é o DNA empreendedor que eu falo. Existe um DNA único, todos nós temos aqui, ó. É único. Então, por mais que seja parecido, a gente tem a boca, o nariz, 2 olhos. Isso é diferente. É verdade. Leide, e como é que o posicionamento ele impacta nas vendas? Bom, como eu disse, se eu sei para quem eu vou me posicionar, eu sei como eu vou falar para vender. Eu sei qual é a necessidade do meu público-alvo, eu sei qual é a dor que ele sente, eu sei como ele gosta de vender, eu sei se ele vem, eu sei que se o meu público ele vai precisar comprar X ou 3X pelo preço de 1. Eu sei falar com o meu público, o meu posicionamento mostra que eu sei falar para o meu público. Vou trazer de novo aqui que eu amo a McDonald's, né? Não pelo lanche, porque eu não sou muito chegada a lanche, Eu também mas pela história que é essa empresa. Sim. A McDonald's teve um momento que ela percebeu que iam famílias, crianças, né? Então, para vender mais, se posicionando para vender mais, né? Essa pergunta? Então, ele começou a vender uns lanches menores, com umas bolsinhas pequenininhas, com coisinhas, brinquedinhos. Isso aumentou as vendas. Isso segue até hoje, né? Vira e mexe, tem lá um personagem para você comprar. Exatamente. Se posicionar para aumentar as vendas é o diferencial. É o que tem que ser feito. Eu não vou conseguir aumentar as minhas vendas se eu não souber exatamente para quem eu estou vendendo, se eu não souber qual é a proposta de valor que eu estou gerando, sem eu saber qual é o meu diferencial. Mas fulano vende produtos melhores que os teus. Digo, não. Ele pode até ter um produto melhorzinho, mas o meu atendimento, o meu cliente, né, ele aqui é rei. Aqui a nossa cultura o cliente é o nosso maior patrimônio. Quando eu tinha lojas, eu sempre falava assim, qual é o teu maior patrimônio? Cliente.
Eu tenho que zelar pelo meu cliente, eu tenho que zelar para ele querer voltar, eu tenho que zelar para ele ser recorrente, né? Para ter recorrência e escala. Top. Porque às vezes tu não precisa de mais clientes, tu só precisa vender melhor. Isso é a escala. Isso é escala. Tu não precisa de mais clientes, tu precisa vender melhor. Né? Tem estratégias, aquelas estratégias de uma blusa é R$50, né? 4 blusas é R$150. Tu aumentou o ticket médio. Mas eu diminui minha margem, mas vai vender mais. Vai ganhar na quantidade. Vai ganhar né? na quantidade. Então o posicionamento, ele aumenta as vendas. Mas esse posicionamento, quando a gente fala de posicionamento, já está incluindo ali a questão do atendimento, a forma do tratar, a comunicação. Isso. É como você... É quem você é como você é. É o seu DNA. Pois é, você se posiciona como jornalista. Você vende a imagem de jornalista. Sim. Entende? Você tem um programa na TV. Então você vende todo, você é empreendedora também. Sim. Então quando a pessoa olha para Ana Paula Pereira, o que é que ela é? Jornalista empreendedora. Por quê? Porque tudo que ela faz mostra isso. Sim. O jeito que ela fala mostra isso. Até para marca pessoal, né? E como que esse posicionamento, Leide, eu posso aplicar na minha marca pessoal? Porque nós temos muitos profissionais liberais, né? Por exemplo, fonoaudiólogos, advogados, fisioterapeutas. E são profissionais liberais, como que eles podem aplicar esse posicionamento na prestação de serviço deles? Olha, o que eu tenho visto e acompanhado bastante nas redes sociais são profissionais liberais se colocando como uma pessoa que está ali para educar, né? Que está levando a informação para o cliente, porque tem gente que não sabe nem o que fazer, se realmente precisa ou não de um profissional liberal. Sim. Então ele muito se posiciona como a pessoa que está ali para tirar as dúvidas, para dar clareza para as pessoas que precisam do serviço dele. É basicamente 3 níveis. O nível de cima, do topo da pirâmide, tem gente, as pessoas já sabem o que querem, já conhecem o profissional. Tem o nível do meio, que sabe, mas tem dúvidas, não sabe se vai querer fazer ou não. E tem a base da pirâmide, que é esmagadora, que não sabe nem o que é. E quando um profissional liberal, fica a dica, quando o profissional liberal educa essa base aqui, explicando o que é, como deve fazer, que ele sobe de nível e sabe o que quer, ele vai procurar quem? O liberal que educou ele. Verdade. O profissional que se posicionou na base para dizer, ei, pega na minha mão, vem aqui. Mas eu preciso de advogado, eu já sei quem eu quero, aquele que me falou isso. Eu preciso de um fonoaudiólogo, aquela ela é maravilhosa. Segurança, né? Já aconteceu isso comigo. Sabe? A pessoa se posicionar, me explicar as coisas sem nem me conhecer nas redes sociais. Digo, cara, se eu for contratar, eu quero isso aqui. Porque ela me ensinou antes. Ela me educou antes. Perfeito. Então, o posicionamento, ele é muito importante para a marca pessoal. Isso. Demais. Demais, demais, demais. Perfeito. Leide, muito obrigada. Mais um programa. Maravilha, Sua participação foi maravilhosa, muito esclarecedora. Muito obrigada. Bom, né, que o empreendedor leve realmente a sério, porque dá para ele se posicionar. Não importa onde ele esteja. Se posicione. Vai para cima, escreve a tua história. Fica a dica aí. Eu espero que você tenha absorvido tudo que a Leide falou, mas se ficou alguma dúvida, já manda uma mensagem pra gente no direct lá, no privado, que a gente vai esclarecer e tirar todas as suas dúvidas. E amanhã é o Dia das Mães, né? Nosso dia. E eu preparei aqui uma mensagem muito especial para as mamães, que eu vou ler para todas vocês. Ser mãe é muito mais do que gerar vida. É se reinventar todos os dias. É amar além dos limites. É encontrar força mesmo quando tudo parece difícil. Ser mãe é cuidar, proteger, ensinar, mas também é aprender, recomeçar e muitas vezes se refazer. Existem mães de todos os jeitos. As que trabalham fora, as que empreendem, as que cuidam sozinha, as que enfrentam desafios invisíveis. E todas carregam algo em comum, um amor que não se explica, se sente.
Neste Dia das Mães, que você se lembre da mulher incrível que existe além do seu papel de mãe. Que você se acolha, se valorize e reconheça tudo que você é. Um feliz Dia das Mães para todas vocês que são incríveis. E com essa mensagem eu encerro o nosso programa de hoje. Um beijo, até sábado que vem.